Olá, mais uma vez que estamos nos encontrando, eu sou Elaine Fidelis e é um prazer receber você aqui no nosso Mulheres que Inspiram. Estamos aqui com a Andréia, que é a minha xará de sobrenome, Andréia Fidelis. Tudo bem, Andréia? Tudo, Elaine, você? Tudo bem. Ela vai conversar com a gente sobre dificuldade e distúrbios de aprendizagem. Então a gente vai aprender a diferença entre um e outro e quando e como acontecem os tratamentos. Andréia, como que a gente pode diferenciar o que é distúrbio e o que é dificuldade de aprendizagem? A criança, quando ela apresenta uma dificuldade de aprender, é porque talvez ela precise de um recurso, né? Um recurso fácil, não está nela o problema, está no método de como ela vai aprender. Já o distúrbio não, o distúrbio ele é neurobiológico, ele pode ser de linguagem, ele pode ser de memória, de atenção, até mesmo do pensamento. E quando isso acontece, né, no caso do distúrbio, precisa ser avaliado. Essa criança ela precisa ser levada para fazer uma avaliação, seja com um psicopedagogo ou um neuropsicólogo, para que ela possa ser não somente diagnosticada, mas para que ela possa receber o tratamento adequado para sanar esse problema. Então, se você que está aí conversando com a gente, chegou uma orientação dos professores dos seus filhos ou da coordenação de que a criança tem alguma dificuldade, tem algum distúrbio, antes que você se apavore, é importante então que um profissional tenha feito esse diagnóstico e já oriente você. Não, é uma dificuldade, ok, é mais fácil de lidar. É um distúrbio, então aí é um outro plano, né? É um outro caminho. É um outro caminho. Então não se apavora antes, né, Andréia? Exatamente. No caso da dificuldade, essa criança ela não precisa de uma medicação associada. Num distúrbio ou um transtorno, né? É o médico que vai avaliar e ele que vai dizer se precisa também de um tratamento medicamentoso para ajudar essa criança. Quem são mesmo os profissionais que podem dizer o que a criança tem? Um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, um psicopedagogo, um psicólogo ou um neuropsicólogo. Também nós podemos trazer outros profissionais como fonoaudiólogo, tá, né, no caso de distúrbio da linguagem. Ok. E quais são os distúrbios que podem acontecer? Olha, os mais comuns hoje, nós falamos bastante sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos também o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TOD, que é o transtorno opositor e desafiador. Também são outros fatores que geram aí muitas dúvidas e acredito que também angústia nos pais, né? Porque muitas vezes a gente não aceita como família que o nosso filho tem algum distúrbio, a gente não quer procurar o profissional porque a gente tem o medo às vezes de receber esse diagnóstico. Uhum. Como que você lida? Você tem percebido que é esse caminho? É um primeiro momento da família mesmo? São vários fatores, Elaine. Existe sim esse medo dos pais de realmente o filho apresentar um distúrbio, um transtorno desses, e pelo medo, às vezes eles acabam não buscando ajuda. Então, eles preferem não acreditar que o filho tenha algum transtorno, mas também tem aqueles que querem achar um transtorno, quando parece que eles buscam um transtorno para dar um nome para aquilo, né? Porque para justificar. Exatamente, para tirar um pouquinho da angústia deles, né? Dizer, não, a criança ela é assim porque ela tem um transtorno. E às vezes também não é um transtorno, né? Então, cada caso é um caso. Então, por isso que tem que ser avaliado. Porque hoje nós falamos e existe tantas coisas sobre o TDAH e que muitas das vezes não é TDAH. Nós estamos nos tornando um Brasil TDAH, né? E existem vários fatores para justificar essa enxurrada de diagnósticos do TDAH. A gente vai falar nos próximos vídeos de uma forma assim bem mais calma e pausadamente para que você possa entender cada um desses distúrbios, mas hoje a gente queria conversar com você para que você se acalmasse, se recebeu, né, o diagnóstico, você não está sozinha,
você tem profissionais que vão acompanhar você e o seu filho, seja na escola, né, seja em algum consultório. Mas uma outra reflexão que a gente pode fazer, né, Andréia, nós como pais e como professores, como educadores, que pistas que as crianças podem nos dar ou que as crianças nos dão, que podem nos ajudar a lidar com toda essa situação, e quais são também outros aspectos do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso vínculo, da nossa convivência com a criança, que também pode favorecer todo esse processo que vai se iniciar. Olha, assim, você tem um filho, ele demorou para falar, ele demorou para andar, isso tudo já é para prestar atenção, né? Criança com 2 anos, ela ainda não fala, é um sinalzinho, né, de que alguma coisa não está indo muito bem. A criança, ela não brinca com outras crianças, ou então aquela criança que é agitada demais, que não dorme durante o dia, porque geralmente crianças pequenas, elas têm uma tendência a dormir à tarde, né? Então, crianças muito agitadas, crianças que têm um problema de comportamento mesmo, né? Que parece que é um problema de comportamento de falta de educação, muitas das vezes não é, né? Existe uma inquietude nessa criança, que já pode sinalizar que há alguma coisa, pode ser um sinal de hiperatividade, criança que se distrai muito, no período escolar, quando ela já entra na escola, que os professores já começam a dar um indicativo para os pais, falam assim, olha, ele não se interessa muito por pintura, ele prefere ficar cantarolando, as notas, então é uma criança que não acompanha, ela não tem um ritmo muito parecido com os demais, né? Talvez ela tenha um ritmo um pouco menor, ou talvez ela realmente tenha um problema da qual ela não consegue aprender e ela vai precisar de um tempo muito maior para aprender. Então, tudo isso precisa ser observado, né? Isso no âmbito escolar e olhando para o comportamento da criança. Sim. Mas também outros fatores como dinâmica familiar, né? Contribui bastante, tanto positivamente quanto negativamente. Então, um ambiente que não favorece a criança, ela não consegue desenvolver. E você sabe que o emocional também, ele é um fator para que a criança possa aprender ou não, né? Então, as emoções dessa criança como estão. Por isso que um profissional precisa avaliar e estar junto com essa família e todo mundo trabalhar junto, em parceria. Andréia, nos próximos a gente já vai começar a falar sobre cada um dos distúrbios, né? Isso, vamos falar um pouquinho como que a gente, quando procura ajuda, por que procurar ajuda, enfim, são vários os questionamentos. Ok, você acompanha tudo com a gente. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação. Até um próximo encontro.